Tá bom. Muito bem, agora deu certo. Então, boa noite a todas as irmãs que entraram agora, né? E vamos fazer Boa noite, amada. Boa noite, amada. Boa noite, queridas. Vamos fazer uma oração, né? Temos início com uma oração. Irmã Neuza, ora para nós, amada. Irmã Neuza não cantou hoje, tem que orar, né? Irmã Neuza. Tá bom, irmão. Bora. Então vamos ajoelhar. Senhor Deus, querido Pai que estás nos céus, tu que habita no mais altos céus, tu é o nosso protetor, o nosso guia. Nós queremos, Senhor, ser guiado por ti. Onde nós for, vier, estiver, que nós estejamos em comunhão contigo, que tu venha fazer presente conosco aqui do grupo, que estão aqui de joelho te agradecendo, tudo que tu faz por nós, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, e que tu venha nos abençoar em tudo, Senhor. Nós precisamos de ti, nós carecemos de ti, ó Pai. Venha dar nós poder para nós vencer os obstáculos da vida, Pai, dando-nos o Espírito Santo para nos guiar e teus anjos para nos guardar. Que tu venha, Senhor, atender cada pedido que está no grupo de oração, que tu conheces todos. Que tu venha resolver, Senhor, da melhor maneira possível, ó Pai. Que tu venha fazer a tua vontade, ó Deus, não a nossa. Fica conosco durante toda a palestra, Pai, que vai ter, a programação. A tua palavra, meu Deus, que as irmãs vão explanar. Que nós abra o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos entender. E também não ficar só para nós, que nós possa passar para os outros, ó Deus. Ajuda cada enfermo, onde estiver cada um, que vós o visite, ó Pai. Tem misericórdia das pessoas também, que cuide das pessoas doentes, porque não é fácil cuidar de pessoas enfermas, pessoas que estão em cima do leito, que depende de tudo, que cada um tenha o teu Espírito, Senhor, para cuidar com mansidão. Cuida, meu Deus, de nós. Nós te pedimos, ó Pai, fica conosco hoje e sempre, dando-nos uma boa noite, em doce nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Então, agora a palavra está com a nossa amada irmã Rúbia. Olá, queridas, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para continuar Boa noite, amada, boa noite. Boa noite, querida Édula. Mais uma vez estamos aqui para continuar o estudo, né? Anunciando o alto clamor, que a presença do Senhor continue conosco para nos iluminar, nos dar a conhecer verdadeiramente a sua vontade para a nossa vida, né? E a verdadeira salvação do pecado, ela depende muito da compreensão desse assunto. Por isso que nós estamos insistindo, né, muito nesse assunto, porque até mesmo quando a gente compreende o assunto, às vezes assim a nossa mente parece assim que ela dá uma sei lá, parece assim que a gente esquece do assunto. Então a gente tem que estar sempre falando, sempre comentando, sempre conversando sobre o assunto, porque esse assunto ele é muito profundo, ele tem muitos detalhes, né? Que a gente precisa firmar nessa verdade, porque a gente está vendo que tem toda sorte de doutrina aparecendo no nosso meio, e às vezes assim a linha entre a verdade e o erro ela é tão tênue que a gente não percebe. Então, a gente precisa de muita iluminação do Senhor para se firmar realmente na pura verdade. Vamos então, o capítulo é o capítulo Abundante Graça de Fé, parte 6, né? Santificação pela Graça, da página 88.
Então, a Elianete já iniciou esse capítulo na semana passada, e eu vou continuar, só vou dar uma pincelada aqui no que já foi passado, né? Porque a santificação pela fé. Aqui o autor, ele vem trazendo um ponto bem interessante, que o que é santificação pela fé, né? E aqui na página 89 ele fala uma coisa bem interessante. Em um dos estudos anteriores, né, ele afirmou que Deus não está esperando guardadores de mandamentos, dos seus mandamentos, mas sim esperando que passemos a acreditar, né? Porque a palavra de Deus diz: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Encontrará fé na terra? Nós sabemos que sim, queridos. O único grupo que vai estar de pé com a fé de Jesus, nós sabemos que são os 144 mil, né? Então, o autor ele vem trazendo, né, essa questão da fé, né? Que, né, ele colocou bem claro que a questão de Jesus, quando falou que o justo viverá pela fé, né? E se retroceder a minha alma não se agradará dele. Então, quer dizer, nós temos uma fé para seguir, e essa fé nós temos que ir para frente, evoluindo, né? Crescendo em graça e pela fé. Mas se nós retrocedermos, se Deus nos deu alguma luz, e essa luz, nós começamos a viver essa luz, e nós retrocedermos, o Senhor não se agradará de nós, né? Então, ele vem crescendo nesse estudo, né? Falando muito sobre a fé. E ele fala claramente aqui que Deus, ele quer trazer o homem, ele vai trazer o homem, vai levar o homem até o ponto onde ele possa, né, guardar os preceitos. E a gente já sabe, né, o caminho que nós temos que seguir, com quem vai fazer isso em nós, né? Então, aí ele fala aqui também sobre que a lei permanece, né? Ele não quer também desqualificar a lei, claro que não. Ele, na realidade, ele enaltece a lei, né? Mas coloca ela no seu devido lugar, né? Porque a lei, ela mostra o caráter de Deus, né? Mas o que ele quer enaltecer mesmo nesse estudo é que nós realmente não sabemos o que é fé, né? Não sabemos o que é fé. Porque quando a gente passa a estudar realmente o que é a fé de Jesus, a gente percebe que realmente nós não sabemos o que é fé e não vivemos essa fé. Não temos essa fé. E isso é muito importante, porque essa fé é que vai nos dar o suporte para suportarmos todas as provações e dificuldades, e principalmente sermos transformados ao caráter de Cristo. Então, ele coloca aqui que há necessidade de cultivar fé, e é mais essencial do que qualquer outro conhecimento que possa ser adquirido. Então, nós temos que buscar essa fé mais do que tudo, compreender essa fé mais do que qualquer outro conhecimento. Porque o justo viverá pela fé. Irmã Ruby? Oi? Aqui, é que eu li um pedacinho agora, que é que você estava falando de guardar os mandamentos, né? Isso. Aqui na página 91 tem um pedacinho aqui que fala assim, ó: aquele que está tentando buscar a vida em guardar os mandamentos e está ensinando outros a esperar vida ao guardar os mandamentos, é a mesma coisa que ministrar a morte. Isso aí, explica isso aí, que eu li um pedaço agora, achei. É porque aqui, irmã, ele está falando, por que eu, querendo guardar os mandamentos de Deus, eu estou ministrando a morte? Porque eu não consigo guardar. Ninguém consegue guardar a lei de Deus. A lei de Deus, ela sempre vai nos condenar. Então, o legalismo traz a morte. Por quê? Porque o legalismo, ele tem a ideia de que ele está perfeito, porque
ele vive uma vida legalista. Ah, eu não como isso, eu faço aquilo, eu me visto assim, eu não vou em tal lugar. Então, ele está sempre se pautando naquilo que ele faz, naquilo que ele cumpre. Isso é morte. Porque quem realmente nos traz a vida e nos tira da legalidade, da condenação da lei, é Cristo. Então, eu estou no legalismo, nós estamos operando a morte. Eu posso fazer tudo certinho, mas eu ainda estou morta. Porque isso não vai me trazer... A lei de Deus, ela não vai deixar de me acusar e de me condenar. Agora, quando Cristo está em mim, a lei vê Cristo em mim. Então, ela não pode me condenar. Ah, tá bom. Entendeu, irmã? Uhum. Então, ele ressalta essa questão, né, do legalismo, né, não usando essa palavra, mas é isso que ele procura ressaltar. Então, nós temos que guardar a lei? Temos, mas nós não conseguimos guardar a lei. A nossa carne é fraca, nós nascemos no pecado, então nós não conseguimos, porque a lei exige uma santidade que nós não temos. É uma santidade que nós venhamos a ter desde o nascimento, como Jesus teve. Jesus é santo, puro e bom, e nós não somos. Então, Jesus foi perfeito desde que nasceu. Então, a lei exige essa perfeição, e eu não tenho essa perfeição. Só Cristo tem. Então, você gostaria de obedecer ao Evangelho para a sua salvação? Se eu espero obedecer o Evangelho para a minha salvação, então eu preciso compreender a ciência da fé. E é isso que ele está procurando trazer, essa compreensão da ciência. Porque, na realidade, a fé, ela é um assunto que, aparentemente, ela parece um assunto tão fácil de se compreender, mas não é não, queridos. Eu estudando esse livro, a gente vê que não é tão simples. Não é, na realidade, ela é simples, mas a nossa visão, o pecado, ele aviltou tanto a nossa mente e a nossa visão espiritual, que torna isso difícil. Mas quando Cristo está vivendo em nós, nós passamos a compreender melhor. Por quê? Porque Ele está dando essa visão espiritual para nós. Então, nós vamos compreendendo e ele vai nos mostrando, vai nos direcionando até compreendermos claramente esse assunto. Então, aqui ele coloca também a questão de Abraão, né? Que Abraão, a fé dele foi aperfeiçoada pelas obras, né? Por quê? Porque Abraão creu em Deus. E a partir do momento que ele creu em Deus, as obras apareceram, porque Deus fez as obras nele, porque ele creu. E qual foi as obras que Abraão fez? Deus tinha prometido a ele um filho. Deus prometeu que daquele filho viria uma grande nação. Mas, de repente, do nada, naquela circunstância toda, Deus diz para ele, olha, tu vais ter que me dar o teu filho. E Abraão creu que Deus poderia ressuscitar o seu filho. E ele foi lá e deu o filho, porque a palavra de Deus diz claramente que ele... Deixa eu ver, cadê a... Ele falou claramente para o seu moço, ele diz assim, ó, e disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Veja bem, ele estava naquele caminho, no caminho de matar o filho, de oferecer ele em holocausto ao Senhor. Mas ele disse com toda a convicção, olha, fiquem aqui, nós vamos subir até o monte e depois nós dois voltaremos. Você está vendo a certeza que Abraão tinha na palavra do Senhor? Ele compreendia que o pai iria cumprir a palavra no filho dele, em Isaque. Então, se Deus me pediu o filho, então, e ele vai cumprir porque ele me prometeu, então ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar o meu filho. E ele deu Isaque como oferta, como holocausto ao Senhor. Porque ele creu na palavra do Senhor. Ele
creu porque o pai disse, olha, do teu filho eu vou fazer uma grande nação. O Isaac era o filho da promessa. Agora, como que Abraão, ele creu dessa forma? A palavra de Deus diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele escondeu. A palavra de Deus por si só, ela prosperará, queridos, se tivermos a fé genuína. Aquilo que Deus diz para você, sussurra no seu ouvido, ela vai prosperar, se você crer. Porque Ele prometeu. Qual é a promessa que Deus tem feito na sua vida? Qual é a visão que Deus tem dado para você de uma forma que Ele está dizendo, eu vou cumprir isso na sua vida? Então, creia. Creia, porque Ele vai cumprir. Nós temos a tendência de duvidar, mas começamos a olhar para as circunstâncias. E o Senhor está dizendo, vai, marche, coloque o bordão no mar, que eu vou abrir o mar. Moisés foi lá e abriu, colocou o cajado dele lá na água e o mar se abriu. Então, se o Senhor está dizendo para você ir, vá. Se o Senhor está dizendo para você ficar, fique. Porque aquilo que Ele está dizendo para você vai se cumprir. Nós só precisamos crer na sua palavra. Haja luz e houve luz. Ele creu, Abraão, que a palavra de Deus seria cumprida, independente das circunstâncias. Vê como a fé que ele tinha moldou as suas obras. Então, veja, ele creu primeiro e depois ele deu o filho ao Senhor. Porque ele sabia que o Senhor iria ressuscitar o seu filho. Pode falar, irmã Irenete. É só para colocar a prática aqui, para a gente ver, né? Abraão, ele cria na palavra, independente das circunstâncias. Então, Deus disse para ele, olha, eu quero teu filho. Mas havia uma promessa sobre o filho, né, irmã Rúbia? Isso. Então, como é que as obras dele foram aperfeiçoadas pela fé? Quando ele começou a andar para o lugar do holocausto. Cada passo que Abraão dava era um aperfeiçoamento da fé. Mas ele acreditava. E as obras dele foi se aperfeiçoando. Porque quando nós agimos pela palavra que Deus falou para mim, e eu ajo, isso é fé. Então, cada passo dele foi um ato de fé. E como você falou lá atrás, ele disse para os moços, ficai aqui, que nós voltaremos. Ele não disse, eu voltarei, nós vamos voltar. Exatamente. Eu e o meu filho, porque ele sabia que existia uma palavra para a vida dele, havia uma promessa, essa criança dele virar uma grande nação. Então, ele sabia que Deus faria algo. E queria cumprir. Deus iria cumprir, porque Deus não é um Deus de mentira. E nem de falsas promessas. Então, as obras dele foi aperfeiçoada pela fé. Sim. Então, a fé levou ele a agir. Exato. Então, olha aqui, o texto diz assim, ó, portanto, a fé está esperando a palavra de Deus fazer aquilo que diz que está confiando que ela fará. A fé está em total dependência da palavra. A fé, ela não olha para as circunstâncias, ela não olha para as dificuldades, ela olha somente para a palavra que sai da boca do Senhor. E vai esperar aquilo se cumprir, porque tem certeza que vai se cumprir, porque o Senhor o disse. O Senhor não disse que nós vamos ser sustentados pelos anjos? Ele não disse que vai colocar anjos nos guardando no tempo da perseguição? Então, do que nós temos que temer?
Alguns vão passar pela morte? Vão. Alguns vão ser mártires? Vão. Mas a promessa não é que vão ressuscitar no último dia, quando Jesus voltar. A promessa não é que nós vamos ressuscitar na ressurreição especial, antes de Jesus voltar. Aqueles que morreram na mensagem do terceiro anjo. Então, tem muitas promessas das quais a gente não tem o porquê se aterrorizar com o que vai acontecer. O que eu preciso agora é buscar esse poder para que a minha fé não desfaleça, para que Cristo habite em mim de uma forma que ele faça a sua obra e ele de glória em glória seja formado em nós. Porque essa fé, que é a fé de Jesus, que nós vamos ver mais um pouquinho à frente, que vai nos suster diante de tudo que está para acontecer. Olha só que texto maravilhoso esse do parábola de Jesus. Ninguém que recebe a palavra de Deus está isento de dificuldades. Mas quando vem a aflição, o verdadeiro cristão não se torna inquieto, sem confiança e nem desanimado. Podemos até ficar tristes, porque acontecem coisas que ficamos tristes, né? Mas nós estamos em Cristo, queridas. Nós não vamos ficar inquietos, desconfiados e desanimados. Por quê? Porque Cristo ele nos traz a esperança. Ele nos fez um monte de promessa. E ele vai cumprir, então nós temos essa certeza. Então, podemos ficar tristes? Podemos, mas isso não vai nos levar ao desânimo. Claro que muitas vezes podemos até precisar conversar com alguém, porque às vezes a tristeza é tanta, às vezes a nossa mente fica tão embaralhada, né, que o inimigo ele começa a fazer tantos ataques, que às vezes a gente precisa realmente conversar com alguém, né, desembaraçar essas coisas, orar, pedir para alguém orar conosco, né, para que nós ouvir com mais nitidez a voz de Jesus, para nos tirar daquele momento angustiante, né? Mas nós não ficaremos, isso não vai nos desanimar, isso não vai nos deixar inquietos, nós vamos aos pés de Jesus e ele vai nos ajudar a resolver, ele vai nos dar o conforto, mesmo em meio à tribulação. Agora ela continua, embora não vejamos o resultado definido das circunstâncias, ou não percebamos o propósito das providências de Deus, não devemos rejeitar nossa confiança. Então, por mais que a gente veja as circunstâncias assim, parece assim que não, é um túnel que não tem fim e não tem uma luz no final do túnel. Mesmo assim, nós vamos confiar que alguma coisa Deus tem para nós. Que nós vamos tirar alguma lição dali, nós não vamos perder a fé em Jesus. Nós não vamos perder a fé no amor do Pai que tem cuidado de nós até aqui. Não. Muito pelo contrário, nós vamos confiar que Ele está ali conosco, passando por aquilo ali. Lembrando-nos das ternas misericórdias do Senhor, lancemos sobre Ele nossos cuidados e esperemos com paciência sua salvação. Muitas vezes, queridas, já aconteceu de eu passar por dificuldades e Jesus me lembrar, estás vendo? Lembra daquela vez que tu passou por isso, por isso, por isso? Lembra o que aconteceu contigo naquele momento, e naquele momento, e naquele, como eu passei junto contigo? Então, isso, querido, vai revigorando a nossa fé. Quando a gente começa a lembrar de toda a gratidão que nós temos por Deus e tanta coisa que Ele já fez por nós, não tem como nós desanimar, não tem como nós termos incertezas de que Ele não vai continuar conosco até o fim. Não, nós não vamos parar. Nós vamos continuar até o fim com Jesus, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Pela luta, a vida espiritual é fortificada. Provações bem suportadas desenvolverão a resistência do caráter e preciosas graças espirituais. O perfeito fruto da fé, da mansidão e da caridade amadurece frequentemente melhor debaixo das tempestades e trevas. Então, queridas, vai vir dificuldade? Vai vir tentação? Vai vir tristeza? Vai.
Mas isso tudo é para lapidar o nosso caráter. Se nós aceitarmos tudo isso com mansidão, com paciência, crendo que Jesus está do nosso lado e que está passando por isso conosco, não temos do que duvidar, queridas. Nós vamos passar e vamos ficar ilesas. Muito mais ainda seremos transformadas. O ouro está sendo tirado à escória. Então, quando algo acontece, você não pergunte por quê. Mas só diga, Senhor, eu aceito, mas esteja comigo. Porque se tu estiver comigo, eu sei que eu vou passar por isso. Ilesa. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Assim deve o cristão aguardar com paciência a frutificação da palavra de Deus em sua vida. Deus não prometeu que vai nos transformar. Deus não prometeu que você pode ser diferente do que você é. Deus não prometeu que você não vai mais adulterar, que você não vai mais se irritar, que você não vai mais roubar, que você não vai ser mais invejosa, que você não vai ser mais irada. Ele prometeu, queridas. Então, pacientemente, andando com Jesus, nós temos que esperar essa obra dele em nós, porque ele vai fazer. E se não fez ainda, não foi ele que quebrou a promessa. Se ele não fez isso na nossa vida, porque foi falta de fé nossa. É nós que estamos falhando. Pode falar, Alessandra. Rubem, então só me responde uma coisa. Então, assim, ó, eu tenho fé, né? Então, porque como a gente tem ouvido alguns sermões, eu tenho a minha parte a desempenhar na minha salvação. Então, não existe isso, porque a única parte que existe é eu buscar a Deus. Exatamente. Esse próprio texto já vai te responder isso com clareza. Vamos prosseguir, ó. Muitas vezes, Deus nos atende às orações quando lhe pedimos as graças do Espírito, levando-nos às circunstâncias que desenvolvem estes frutos. Então, por que muitas vezes Deus coloca pessoas que nos irritam, mas nos irritam de tal forma que às vezes a gente tem vontade assim, de esganar a pessoa, né? Mas, na realidade, o problema não está nelas, querida. Deus permite essas pessoas na nossa vida para transformar o nosso caráter, para desenvolver o amor que vem do coração dele em nós. Porque o amor não se irrita, não se soberbece, não se ufana. Então, esse amor vai se desenvolver em nós a partir do momento que ele permite que essas circunstâncias entrem na nossa vida para nós vermos que nós não temos esse amor. Mas não compreendemos seu propósito. Então, as pessoas aparecem na nossa vida e a gente fica assim, né? Entre os dentes, mas nós não percebemos. Mas quando a gente quer realmente a salvação em Cristo, a gente conversa com Jesus, a gente diz, Senhor, não é normal eu ficar tão irritado, eu não posso estar irritado, você nunca se irritou com ninguém. Então, o problema está em mim. Então, obre, cumpra a tua palavra em mim. E tire isso de mim, me ajude a amar essa pessoa, aceitar do jeito que ela é, aceitar as suas dificuldades, os seus defeitos, as suas... Porque tem pessoas, irmãs, que tem um jeito de ser que não combina muito com o nosso. Então, a gente não gosta muito, a gente se irrita. Mas isso não está no Senhor. Se Jesus está habitando em mim, isso tem que sumir da nossa vida. E é o fruto do amor que tem que aparecer. Mas ninguém pode desenvolver estas graças a não ser pelo processo de crescimento e frutificação. Agora, olha só a resposta para ti, Alessandra.
Nossa parte, olha só, queridos, olha só, no crescimento e frutificação, ou seja, na santificação, qual é a nossa parte? Nossa parte é receber a palavra de Deus e conservá-la, rendendo-nos inteiramente à sua direção, e será realizado em nós o seu propósito. Olha só, queridas, a nossa parte é receber a palavra de Deus. O Senhor está dizendo para você, você não vai ser mais irada. Você não vai roubar mais. Você não vai ser mais adúltero. Você não vai fazer, não sei o que o Senhor está dizendo para você agora. Ele está dizendo que você não vai ser mais assim. Guarde essa palavra e conserve ela no seu coração. E se renda inteiramente ao Senhor. E diga, Senhor, eu realmente sou assim, mas eu não quero mais ser. Mas eu creio que tu pode fazer essa obra em mim. Então, o teu querer e o teu efetuar, eu quero na minha vida. Então, Jesus andando comigo, Jesus habitando em mim, ele vai usar o meu corpo, a minha mente, e vai atuar de tal forma que as minhas obras, o meu andar, o meu pensar, o meu falar, vai ser dele em mim. Vocês entendem? Mas para ele estar em mim, eu preciso, queridas, estar ligada à videira. Eu preciso estar o dia inteiro ligado à videira. Eu preciso passar os meus momentos com Jesus. Se eu não passar esses momentos com Jesus, recebendo dele a palavra, essa palavra vem com poder, um poder sobrenatural que vem dele. E é esse poder sobrenatural que vai atuando e vai nos usando para fazer a vontade dele. Por isso que não há nada de humano na nossa salvação e na nossa santificação. Não há nada de humano na justificação, na justiça imputada, e não há nada de humano na justiça comunicada, porque é Cristo que comunica a sua justiça para nós. E quando ele comunica a sua justiça para nós, o mundo vai ver ele em nós. Não há nada de humano. Não há nada do eu, porque o eu, ele tem que morrer. Se Cristo entrou na minha vida, o eu está morto. E se o eu está morto, o eu não faz nada. É ele que faz em mim. Entenderam, queridas? Nós precisamos entender isso claramente, porque o discurso de que nós temos que fazer alguma coisa para a nossa santificação, não é a verdadeira justificação pela fé. Porque não há nada de humano na justiça imputada e muito menos na justiça comunicada. É tudo o Senhor. O que vem de nós, o que vem do meu eu, é misturado com o egoísmo e misturado com o orgulho. Então, Deus não pode aceitar. É Cristo em mim, fazendo as suas obras em mim. Entendeu, Alessandra? Sim, nossa, esse livro está sendo muito revelador, e a tua explicação está sendo maravilhosa. Então, queridas, então, olha só, o povo de Deus tem que entender que nós temos só uma fé, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, se nós temos uma só fé, que fé é essa? É a fé de Jesus. Agora é o ponto crucial, queridas. O que é a fé de Jesus? É essa fé de Jesus que vai nos ensinar, que vai nos moldar, que vai nos mostrar com clareza o que é viver essa palavra de Deus. Porque o justo viverá de tudo que sai da boca de Deus. Mas para eu viver pela palavra, eu tenho que crer. E esse crer tem que ser pela fé de Jesus, não a minha fé.
Entendem, queridas? É a fé de Jesus. E qual é essa fé de Jesus? Olha só, queridas. E esse texto também para mim foi revelador, porque eu nunca tinha percebido esse texto. Quando o apóstolo Paulo estava a caminho de Damasco, né, para ir lá perseguir os cristãos, e ele teve aquele encontro com Jesus. E Jesus falando com ele, ele disse: Senhor, quem és tu? E Jesus disse, olha que interessante a resposta de Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhe abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé que está em mim. Olha só, queridas, que são santificados pela fé que está em mim. Olha o que Jesus disse para Paulo: Paulo, eu estou te separando, eu estou te chamando para fazer uma obra para mim. Mas essa obra, eu quero que tu ensine esse povo, os gentios, que eles serão santificados pela fé que está em mim. Você, Alessandra, você, irmã Ivanilde, você, Marilane, você, Maria Neuza, Simone, você só pode ser santificado pela fé que está em Jesus. Eu só posso ser santificada pela fé que está em Jesus. Então, se essa fé está nele, é porque essa fé é dele. É a fé de Jesus. E Jesus, ele exercitou essa fé. É uma fé que acredita que a palavra de Deus cumpre o fato por ela mesma. Eu não preciso de nada. A própria palavra de Deus, ela vai se cumprir da forma que me foi dita. Então, eu não preciso fazer nada para essa palavra cumprir em mim. Eu só tenho que crer que Deus, que o Senhor Jesus vai cumprir a sua palavra em mim. Essa era a fé de Jesus. Ele tinha plena convicção e certeza que o Pai iria cumprir suas promessas nele. Ele, por mais que ele não visse, além do túmulo, como nós vamos ler aqui no texto, ele mesmo assim, ele creu. E ele continuou o seu sacrifício por nós, por mim. Porque ele creu, ele sabia que o Pai iria cumprir a sua promessa de ressuscitá-lo. Olha só, querida. O Senhor Jesus, quando ele foi tentado no Getsemane, Satanás ele veio com a palavra de Deus para tentar a Jesus, né? E ele disse, o tentador chegou, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão. E Jesus disse, mas não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda, queridas. Quando é toda, tudo que o Senhor está dizendo para você, ele está dizendo, ele está prometendo que ele vai cumprir na sua vida. Toda palavra que ele diz para mim, eu sei, eu creio que ele vai cumprir na minha vida. Então, eu tenho que crer nisso. Independente do que seja, se ele falou, é porque ele vai cumprir.
E Jesus sabia disso, por isso ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Interessante que ele estava morrendo de fome, a palavra de Deus diz que ele teve fome, Jesus teve fome, e Satanás veio tentá-lo. Então foi depois dos 40 dias. E Satanás veio tentá-lo quando ele estava no maior desespero da fome. E nós, queridas, muitas vezes, por coisas simples, nós deixamos de crer na palavra do Senhor, deixamos de crer que Ele vai providenciar aquilo que realmente precisamos e necessitamos. E Jesus poderia ter dito, não, eu tenho poder, eu posso realmente comer agora. E vou transformar essas pedras em pão. Não, mas ele cria que o Senhor iria prover o pão para ele. Ele cria. Ele sabia que ele não ia morrer de fome. Ele sabia que ali era um propósito e aquele propósito ia se cumprir e depois ele iria comer. Porque o Senhor iria prover o alimento para ele. E continuando as tentações, Satanás ele veio com a tentação de que... Não, interessante que Satanás aqui ele distorceu as palavras, né? Porque ele disse, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e eles te sustentarão nas mãos para que nunca tropeces teu pé em alguma pedra. Só um pouquinho, queridas. Filhinho, por favor, brinca lá no banheiro, amor. Tá, obrigada, amor. Não, no banheiro não, no quarto. Irmã Rúbia. Sim, querida. Aqui Satanás, olha só o que ele sabia que Cristo ali era homem. Então, ele não queria ele quis levar Satanás já para um outro lado. Ele usou a própria palavra de Deus para ali naquele momento que ele usou a palavra de Deus, foi mostrado por fé, o próprio Cristo estava alicerçado. Não era a fé humana, mas era a fé do Pai que estava nele. Por quê? Porque a palavra do Pai estava no coração dele. Ele sabia o que o Pai queria. Ele sabia o que significava cada palavra do Pai. Então, quando Satanás veio com essa sugestão para ele, e dizendo, olha, os anjos de Deus vai dar ordem a teu respeito. Mas quando Deus diz que cuida de nós, ele manda nós pular de um pináculo de cima de alguma coisa, para testar, para tentar, para provar, para me mostrar se Deus me ama, se Deus realmente cuida. Então, de qualquer forma, Satanás estava levando Cristo, se Cristo cedesse a isso, a duvidar da própria palavra. Exato. Ele estava querendo que Jesus duvidasse da própria palavra. Mas, como o nosso Jesus nunca pecou em momento algum, nem no pensamento, ele usou a própria palavra do Pai, que estava guardada no coração, para repreender a Satanás, que o queria levar a duvidar da palavra. Exato. Então, é isso que Satanás muitas vezes tenta conosco também. Usa a própria palavra de forma que eu duvide da própria palavra de Deus, usando a própria palavra de Deus. E é nesse momento que nós precisamos da fé de Jesus para termos discernimento, para usarmos a própria palavra que nos mostra a claridade do que Satanás está ali sugerindo para nós. E entre a verdade e o erro, há uma linha tênue, assim, que às vezes é muito difícil de distinguir. Somente estudando, realmente buscando a clareza no Senhor, para a gente poder distinguir a verdade do erro. Aqui o livro continua, ó, Deus vai procurar saber se nos tornamos participantes de sua natureza divina. E qual é o maior sinal de que nos tornamos participantes? Por uma firme confiança no assim diz o Senhor. Enquanto Cristo se mantivesse nessa atitude, o tentador nenhuma vantagem poderia obter. Então, Jesus ele enfrentou o inimigo, a mentira, o engano,
com a palavra de Deus, com a própria verdade, que ele tinha escrito lá no Velho Testamento. Cristo confiava que a palavra prosperaria por si mesma. Ele dependia daquilo que Deus havia dito, e Deus o faria. Então, ele tinha plena certeza, queridos, que Deus iria fazer aquilo que ele tinha dito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da sua boca. E qual é a palavra que procedia da boca de Deus para Jesus? Jesus sabia que tudo ia se cumprir, porque o Pai não mente. O Pai, ele não mentia, o Pai não enganava, o Pai não... Ele tinha plena certeza de que a palavra de Deus era fiel e ela iria se cumprir. Cristo era a palavra de Deus, então ele era o pensamento de Deus tornando audível, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cristo era a palavra audível. E o Verbo se fez carne. O que é o Verbo? O Verbo é a palavra. Então, tudo que você quer saber de Deus, da palavra dele, veja a vida de Cristo. Como Cristo falava, como Cristo agia, como Cristo comia, como Cristo se vestia, está tudo na palavra de Deus. E ali ele vai dizer o que ele quer de mim. Mas ele também vai dizer, olha, você não tem condições de fazer isso, mas eu posso fazer isso por você. Amém. 4 minutinhos, por favor. Se você permitir que eu faça, se você tiver essa fé, a minha fé, eu vou fazer em você. Você vai ser um troféu na minha mão, se você deixar eu fazer as obras do Pai em ti. Agora, aqui no Desejado, ela tem um texto assim grande, eu só vou ler aqui as partes mais interessantes que eu achei. Sobre Cristo como nosso substituto e penhor, foi posta a iniquidade de nós todos. E foi contado como transgressor, a fim de que nos redimisse da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão pesava-lhe sobre a alma. Então, quando Jesus está em mim, quando eu aceito a Cristo pela fé, de que ele morreu em meu lugar, e eu aceito esse sacrifício, ele entra na minha vida. E quando ele entra na minha vida, ele me liberta da condenação da lei. E a partir do momento que ele entra na minha vida e me liberta da condenação da lei, ele também me santifica. Ele também começa a operar a sua vida na minha vida. Toda a sua vida anunciar a Cristo ao mundo caído as boas novas de misericórdia do Pai, de seu amor cheio de perdão, a salvação para o maior pecador fora o seu tema. Isso aqui eu achei muito interessante. A vida de Cristo, a única coisa que ele fez na vida, em tudo que ele fazia, estava permeado isso. Anunciar ao mundo as boas novas de misericórdia do Pai, o amor do Pai. Esse era o lema de vida de Cristo. E esse deve ser o lema nosso também. Anunciar ao mundo as misericórdias do Pai. Gente, quando eu li isso aqui, eu disse, meu Pai, quanto falta de nós de misericórdia. Se nós não temos misericórdia, como é que eu vou demonstrar a misericórdia do Pai? Como é que as pessoas vão ver que o nosso Pai é misericordioso se eu não tenho essa misericórdia? A salvação para o maior pecador fora o seu tema. Queridas, eu fiquei pensando, gente, como nós julgamos as pessoas. Olha só, a salvação para o maior pecador. Quem é a pessoa que vem na sua mente agora que seja o maior pecador para você?
Foi por ela que ele morreu. Foi ela que ele veio salvar. E ele está lutando até hoje para salvar essa pessoa. E nós desistimos tão fácil. Já julgamos que estão perdidas. Mas Jesus está lutando por elas até hoje, como ele luta por nós. Mas nós não temos essa visão, porque ainda não temos a mente de Cristo. Nós precisamos permitir que Cristo domine por completo os nossos pensamentos, nossas emoções e nossos sentimentos, para que venhamos ter essa misericórdia, da qual não temos ainda. De repente, ergueu-se, aqui o texto também fala, a parte muito importante que eu já comentei, o Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava sua saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Então, Jesus estava pendurado na cruz, sangrando. O texto diz que ele não sentia nem a dor física, da angústia que ele estava sentindo. Ele não via além do túmulo, ele não tinha nem a certeza que o Pai iria aceitar o seu sacrifício. Mas mesmo assim, ele não desistiu de nós, porque ele creu que Deus iria ressuscitá-lo, porque ele era totalmente poderoso para ressuscitá-lo. E diz o Espírito de Profecia de que ele entregou o seu espírito ao Senhor. E ele disse, Senhor, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele entregou o seu espírito ao Pai. Por isso que quando o Pai foi ressuscitar, a palavra de Deus diz, olha, o Pai o ressuscitou. Vários textos dizem, o apóstolo Paulo diz que foi o Pai que ressuscitou. Por quê? Porque o Pai devolveu o seu espírito a ele. Assim como vai devolver o nosso espírito também, para nos ressuscitar. Porque esse espírito, ele é o espírito de Cristo em nós. Por isso que somente aqueles que morreram em Cristo vão ouvir a sua voz, porque é Cristo habitando em nós. Por isso nós vamos ouvir. Eu não vou, porque eu creio, quer dizer, é o que está no meu coração, que eu não vou passar pela morte. Não quero passar pela morte. Eu quero muito ser usada por Deus para que eu seja assim usada mesmo por Deus. Eu quero ter força, poder, graça para poder passar todas as provações e honrar o Senhor em vida. Eu não sei se eu vou ter, eu não sei qual é o plano de Deus nesse sentido para a minha vida, mas eu não sei nem o que eu estou pedindo, porque a gente não sabe exatamente tudo o que vai acontecer, a gente sabe que a pena inspirada, ela não conseguiu descrever os eventos finais. Mas eu queria, entendeu? Eu não sei o que eu estou pedindo, mas eu queria, eu não quero passar pela morte. Mas se eu passar pela morte, eu sei que aquele espírito de vida que Deus soprou nas narinas de Adão, ele vai soprar nas nossas também. E nós vamos ressuscitar. Nós vamos ressuscitar com a voz do Senhor ao chegar aos nossos ouvidos. Lembre-se, olha só, ele venceu e ele creu que o Pai manteria a sua palavra. Pela fé, Cristo foi vitorioso. E é essa a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, lembre-se de que o próprio Verbo acreditava que Deus manteria a sua palavra. Se você tiver a fé de Jesus, não ficará inativo. Não vai esperar ter uma sensação ou sentir que está tudo inteiro. Vai acreditar na sua palavra. Colocará a sua vontade ao lado da de Cristo. Ou seja, qual é a minha vontade? A minha vontade é esganar aquela pessoa que está me irritando. Mas eu vou colocar a minha vontade ao lado da vontade de Cristo. E a de Cristo vai prevalecer na minha vida. E ele vai atuar na minha vida e ele vai tirar essa irritabilidade. Ele vai me ensinar a amar aquela pessoa.
Então, quando uma pessoa, queridos, quando nós começarmos a exercitar a fé mesmo, a fé de Jesus, as pessoas vão nos perguntar, por que você faz isso? Por que você faz aquilo? E nós vamos responder, porque isso está na palavra de Deus, porque é isso que o Senhor me diz. Porque é isso que a palavra faz em mim. Porque isso a palavra de Deus faz em mim. Quando chegarmos nesse ponto de termos fé e confiança em Deus de maneira completa, não importando o que ela diga, não importando o quão impossível pareça, é aí que será revelada a justiça de Deus. E Cristo, ele verá a sua imagem refletida, pois estaremos vivendo por toda a palavra que procede da sua boca. E então ele voltará e poderemos ir para o lar. Por quê? Porque nós estamos vivendo por toda a palavra que procede da boca do Senhor. Qual é a palavra que o Senhor está dizendo para ti? Qual é a palavra que o Senhor está dizendo, eu vou fazer na tua vida, e tu tens medo? Ou tu não crês? Ou você fica pensando nas circunstâncias que, eu tenho que deixar isso, tenho que fazer aquilo, isso é difícil para mim? Qual é a palavra, Senhor, que o Senhor está falando para ti? Isso é difícil para você mesmo, porque não é você que tem que fazer. É Cristo que vai cumprir essa palavra em você. E você tem que crer nisso. Creia tão somente. Busque ao Senhor, esteja atento à sua voz. Porque se Ele está habitando em ti, Ele vai falar contigo a cada segundo da sua vida. Porque nós vamos querer estar todo momento conversando com o Senhor. E precisamos passar momentos íntimos com o Senhor, estudando a sua palavra para ver qual é a sua vontade para a minha vida, qual é a palavra que Ele tem para mim hoje. E vamos ouvir a sua voz, porque Ele cumprirá a sua palavra na nossa vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Que palavra poderosa. Glória a Deus. Vamos orar então? Aquelas que puderem ficar de joelhos, né? Vamos orar. Querido e amado Senhor, querido Pai, quão maravilhoso é saber, Senhor, do teu amor, da tua graça, que tu não desistisse de nós. Como é bom, Senhor, saber que a obra que tu começaste, tu vai terminar em nós. Ó Pai, mas nós precisamos da fé de Jesus. Nós precisamos, Senhor, dessa fé que crê que realmente tu vais cumprir toda a palavra em nossa vida. Dá-nos dessa fé, Senhor, dá-nos a fé de Jesus, Pai. Dá-nos da tua misericórdia, para que nós também possamos olhar com misericórdia para aqueles que nos odeiam, Pai. Que possamos ter misericórdia daquele mais vil pecador, assim como tu tens dele, Pai. Que não venhamos julgar, mas que possamos ver, Senhor, a tua mão poderosa, a tua mão cheia de misericórdia, Senhor, atuando na vida dessa pessoa. Querendo atuar na vida dessa pessoa. Que não venhamos julgar como perdidos, Senhor, mas que venhamos, Senhor, com a tua graça, Senhor, buscar revelar a tua misericórdia e o teu amor para todos, especialmente para essas, Senhor, que nos rodeiam. Dá-nos essa graça, Senhor. Dá-nos a graça de sermos, Senhor, moldado, que de glória em glória a imagem de Cristo possa ser refletida em nós, Pai. Ajuda-nos, Pai. Faça essa obra em nós, é o que te pedimos e te agradecemos em nome por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Amém. Glória a Deus. amém, amém e amém. Louvado, amadas. Boa noite, Amém, amadas, e até amanhã, com a graça do Senhor.